O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec, porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec, a Sara. Fala, Sara, tudo bem? Eu tô ótima. E você? Tô bem também. Sara, as empresas sempre buscam, né, um relacionamento saudável com o cliente. Só que isso inclui aquela turma, né, que está insatisfeita. A empresa, será que não deveria olhar com um carinho especial para as pessoas que, por qualquer razão, não estão felizes, né, com o produto ou serviço proporcionado pela empresa? Eu não tenho a menor dúvida disso. Os clientes insatisfeitos são oportunidades valiosas de aprendizado. Ouvir com atenção, responder rápido e agir sobre o feedback são práticas que fortalecem a confiança, retêm os clientes e transformam os críticos em defensores da marca. Tem até um livro sobre isso que saiu faz uns 10 anos por aí, chama Hug Your Haters, né, do Jay Baer. Você conhece? Eu conheço sim. Esse livro defende justamente atender bem quem reclama, em todos os canais, para transformar as críticas em fidelidade. É um guia bem prático. Ele foi escrito faz algum tempo, mas ainda está muito atual para qualquer atividade de experiência do cliente. Ah, concordo. Então a gente vai falar, inclusive, desse livro aí com a nossa convidada. E para o nosso bate-papo de hoje, tenho o prazer, a honra de receber duas pessoas para um bate-papo muito saudável aqui, muito proveitoso. Deixa eu começar pela nossa convidada, a Joseli Coelho, que é coordenadora de Customer Success do PagBank. Embora a gente não vá focar aqui a conversa no PagBank, ela tem uma experiência muito sólida aí em grandes empresas. Joseli, muito prazer em ter você aqui. Obrigado por doar um pouquinho do seu tempo para esse papo que enriquece tanta gente que frequenta o mesmo mercado que você. Obrigado, viu, Joseli? Bom dia, meninos, e obrigada pelo convite. E eu acredito que vai ser bem legal esse nosso momento aqui, esse nosso bate-papo. Vai ser. Já começou legal, porque você chamou a gente de meninos, né? E eu tenho certeza que o meu co-host aqui, o Emerson Gaia, que já esteve algumas vezes com a gente, adorou isso também. Adorei, tudo bem, Gaia? Bom dia, Cássio. Bom dia, Joseli. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Uma excelente sexta-feira para vocês. E é sempre um prazer, Cássio, atender aos seus convites para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, né? Daquilo que a gente respira no dia a dia, que é o conceito de CX, muito voltado para a gestão de relacionamento com o cliente. Começa bem. Estamos gravando na sexta-feira, 12 de setembro, de manhã, deu para perceber aí, ansiosos aí pelo fim de semana, mas ainda com muita garra, né, para trabalhar e fazer aquilo que a gente adora fazer nesse mundo de Customer Success, Customer Experience. E eu queria falar com vocês justamente da construção do relacionamento, né? Porque, Joseli, acho que pela sua experiência você sabe, né? Que o objetivo sempre é fidelizar o cliente, né? A gente quer o cliente perto da gente, perto da empresa, gostando da empresa, se relacionando e tal. Só que, muitas vezes, o cliente vai trazer um problema, uma reclamação, uma dor. Isso é normal, não tem demérito nenhum. A empresa que não tiver isso é um caso muito à parte, muito excepcional, se é que existe uma, né? Porque normalmente o cliente vai ali ter as suas queixas e isso vai ajustando a relação, como em qualquer relação, né? Só que o que eu acho, assim, olhando um pouco de fora, né, é que às vezes as empresas colocam barreiras, não estreitam essa relação, né, com aquele cliente que não está dando ali nota máxima em NPS e tudo mais, né? Claro, a gente entende, muitas vezes você tem um jogo de volume ali também, né? As empresas estão falando com muita gente e você não consegue parar para atender um grupo pequeno ou uma pessoa individualmente. Mas não deveria fazer parte do jogo você estreitar a relação com esse cliente insatisfeito? Olha, Cássio, eu super concordo, né? E quando a gente fala de relacionamento, vamos falar assim de uma forma bem simples. Família. Não tem como você chegar todos os dias dentro da sua casa e
e não conversar com as pessoas com que você mora ali, né? Que se relacionam ali, mora dentro da sua casa, não tem como, né? E quando a gente fala de cliente, eu penso da mesma forma, né? Que a gente sabe tem empresas que a volumetria é muito grande, mas a gente sempre se preocupa com a jornada de sucesso. E quando a gente fala de fidelização, também tem muito voltado a programas de fidelização. Eu te dou um cashback para você continuar usando o meu cartão. Eu te dou X% de desconto para você continuar vindo comprar aqui na minha loja. Traga-me uma embalagem e leva um desconto num outro produto. Só que é, a gente estudando o mercado, lendo muito, a gente tem dados, por exemplo, de outras empresas de softwares que fala, né, que 50% dos clientes, os consumidores, eles trocam a marca por experiência ruim. Então, eu tenho 100 clientes, eu perco 50 clientes, porque eu deixei de olhar para aquilo que ele trouxe para mim, né? Clientes estão insatisfeitos com alguma coisa. E o que que é que eles estão insatisfeitos, né? Porque às vezes a gente constrói toda uma jornada, todo um produto baseado na nossa experiência, na nossa jornada. E às vezes um cliente ele está falando isso não está funcionando, né? Isso não está legal, né? E a nossa dificuldade hoje como empresas é olhar para isso com alguém que está defendendo a minha marca, que está defendendo o meu produto, né? Porque esse cliente ele pode jogar uma informação, por exemplo, que a gente já deve, vocês acredito que vocês já devem ter visto, alguém reclama de alguma coisa de uma outra marca, de uma marca, a marca Y vai lá e pega aquilo e gera alguma coisa super legal e ganha uma massa de cliente para ela do insucesso que foi, por exemplo, da marca X, né? Então, eu trazer esse cliente para mim, mesmo com dor, é muito importante olhar para isso, sabe? O que é que esse cara está falando para mim? Por que que ele está falando para mim? Se ele está falando para mim, ainda tem chance, né, de reverter. Isso é um bom ponto, viu, Joseli? Porque dentro do conceito de CX, e quando me recordo quando eu fui buscar a minha preparação para poder me aprofundar um pouco mais nos entregáveis, né, do que a metodologia, do que as melhores práticas poderiam recomendar para o mercado, um ponto bem simples que você acabou de usar como exemplo, e eu concordo em gênero, número e grau, né, que é saber ouvir e saber falar, né? E em cima disso tudo, o pilar de CX, um dos pilares de CX, né, que é a gestão, assim, nós estamos falando de um exemplo dentro de um universo que as empresas ou as marcas, elas têm que trabalhar e semear os KPIs para poder fazer uma devolutiva, né, que seja de ordem qualitativa, né, e não quantitativa, para que ela possa começar a colher resultados. E muitas vezes as pessoas apontam isso para o NPS, mas o NPS ele não é tão rico assim, porque nós estamos falando de preenchimento de dados. E isso vai enriquecer a jornada desse cara. Legal, mas o one-to-one, esse ponto do saber ouvir, saber falar, dar voz para o cliente, eu acho que isso enriquece demais, né? E eu sou muito a favor desse ponto, né? E enxergo isso por ser também um especialista em tecnologia, eu entendo que as plataformas elas colaboram e muito, ainda mais que muitas estão vindo com o conceito de ser mais parametrizável do que customizável. Isso te gera, né, te leva a um nível de independência muito grande, mas você tem que ter o one-to-one com o cliente. E é essa estratégia que o CX não se cansa de mexer, de mover, de compartilhar com as empresas para poder entender qual é a melhor forma de fazer isso. Existem inúmeras, né? O CXV ele tem alguns pilares. Uhum. Todos os dias a gente acaba ouvindo alguns deles, mas esse que você citou em específico, eu concordo em gênero no grau, que é trabalhar muito, saber ouvir, saber falar. Muito legal. E é bem importante, né? E quando a gente fala de monetização,
custa muito mais barato, né, eu manter a minha base, né, do que eu trazer novos clientes, né? Então, ouvir ali o que o cliente está trazendo como dor para a gente é muito, eu falo assim que é rico, é rico. A gente tem, eu tive experiência de um case de uma cliente que era muito importante pro negócio e tinha uma funcionalidade e ela falou, isso aqui é muito ruim, eu não tenho tempo para ficar fazendo todo esse tipo de cadastro. E quando ela falou, isso é Uhum. muito ruim, eu falei, eita, ninguém nunca tinha falado assim pra gente. Porque às vezes os clientes reclamavam, nossa, mas eu tenho. Reclamavam, não, eles falavam, né? Expressavam a opinião. Eu tenho que fazer isso, é trabalhoso. Aí quando alguém falou que era muito ruim, eu falei, ops, né? E aí a gente conseguiu compartilhar com o time de produtos da época e teve melhoria. Hoje a gente não ouve cliente falando que é muito ruim. E a gente deu a Uhum. devolutiva para essa cliente, olha, com base naquela call que a gente teve, a sua experiência e tal. E o time de produtos aceitou a sua sugestão, tá aqui, ó, né? E, e só que não resolveu só a vida dela, resolveu a vida de todos os outros que vieram depois e os que já estavam Claro. ali com a gente na nossa base. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, até citei já no podcast aqui, chama Hug Your Haters, né? É um livro de uns 10 anos atrás, de um autor chamado Jay Baer, né? Ele não fala especificamente de CX, mas é uma situação que dá para utilizar. Ele fala muito dos comentários nas redes sociais, não Uhum, deixa de ser também parte da jornada, né? Mas ele fala assim, ó, aquele cara que está criticando nas redes sociais, ele está te dando uma informação que custaria caro e levaria tempo para você obter numa pesquisa, entendeu? Ele está te apontando o que está de errado. O problema qual é, né? E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam. O problema é que a verdade dói. É mais ou menos numa relação pessoal, quando um parente, um amigo muito próximo que quer o seu bem, chega e fala na sua cara, né, ô Joseli, ô Gaia, olha, é o seguinte, eu preciso te dar um toque. Entendeu? Pô, você age assim, assim, assado, não é legal. Você está se prejudicando por isso. É essa situação no mundo corporativo, né? Assim, de relação com o cliente, né? Por que a gente reage mal muitas vezes? É um instinto de sobrevivência, talvez? Pô, esse cara tá tocando numa ferida que eu não queria que ele tocasse, né? É muito humano, humano às vezes você, né? Você é criticado, a área de produto, por exemplo, é criticada e parte pro contra-ataque, pra defensiva. Não, não é assim, então. É um pouco também assim, tem um pouco do lado humano na gente na hora de receber mal essas verdades que doem? eu concordo, Cássio, que é um pouco de ego, né? A gente, é, quando somos crianças, nós somos educados a falar a verdade. Aí depois, quando a gente cresce, ó, você não pode falar tudo do jeito que vier na sua cabeça. E aí, então, a gente fica assim, eu falo a verdade ou eu não falo, né? Aí, pensa para a galera de produtos. Tem lá um roadmap imenso até 2059. Os caras estudaram, fizeram várias especializações, criaram um botão verde no meio de uma plataforma que era toda preta. Aí vem alguém e fala assim: isso é ruim. Pô, todo o meu esforço, meu empenho, eu estudei para isso. Aí vem alguém aqui e fala que é ruim. Só que aquilo que foi construído foi para justamente para essa pessoa que não teve essa especialização, que não estudou todo esse tempo, que não tem um roadmap, que não sabe das suas dificuldades. E aí a gente esquece de olhar para quem vai usar. Porque se a gente olha para quem vai usar, a gente tem que estar preparado para ouvir os ataques. Porque se eu tô fazendo algo, é igual, por exemplo, eu vou num salão para testar uma maquiagem. Eu vou falar do lado das menininhas, tá? É, se a pessoa que me fez a maquiagem perguntar se eu gostei, ela tem que estar preparada para ouvir se eu gostei ou não. E às vezes a gente não tá, por conta de todas as demandas que a gente tem ali para fazer. Tipo, eu vou ter que voltar para resolver isso. Só que se eu olhar para quem eu tô fazendo,
Gente, dificilmente a pessoa com que eu desenvolvo, que eu entrego um produto, que eu faço alguma coisa, ela entende do que eu estou fazendo. Da construção de tudo aquilo, o porquê que é um botão preto, por que que é um botão verde, por que que está em cima, por que que está embaixo. A gente estuda tudo isso para, né, a galera de UX ali, junto com a galera de produtos, pensa muito, a galera do atendimento também de como que vai receber isso, aí alguém vem falar, não, eu entendo que é um pouco do nosso ego, né, do nosso ser humano ali gritando um pouquinho, por conta de toda essa bagagem que a gente tem de conhecimento sobre algo que a gente está entregando. Se eu pudesse acrescentar, além desses excelentes pontos de vista aí de Joseli, é uma das coisas que eu sempre converso com o Cássio, né? Quando a gente fala de CX, né? Eu sempre sou chamado a atenção por ele porque eu me apego muito em questão de pilares. Mas tem um, Joseli, que me chama muita atenção, que é no processo de aculturamento, né? Ou seja, quando a gente fala de CX ou de implementar um conceito assim, nós estamos falando de mindset. Mexer no mindset, mexer no núcleo, né? Do core business da empresa, né? Independentemente se você tem uma operação terceirizada ou dentro de casa, né? Você tem todo um processo de lapidar esse diamante, porque o que acontece? Mais do que entender a jornada do cliente e os entregáveis para poder gerar resultado, EBITDA positivo, entre outras coisas, porque tudo é relevante, tudo impacta, né? É ter um perfil de liderança para poder coordenar isso, né? É ter realmente aquele head, aquele gestor que vai trazer, vai debruçar em cima desses entregáveis, desses KPIs e vai trabalhar esse mindset. Porque do lado do cliente, o cliente que está acostumado a ser atendido, seja por uma web, por um WhatsApp, com ou sem intervenção humana, e vou além, quando ele tem um canal de um 0800 ou algo que o valha, que é script robótico, bom dia, boa tarde, sim senhor, não senhor, etc. Você pergunta, eu respondo e você foge à regra, isso é um diferencial, né? Eu lembro num passado recente que quando os bancos digitais começaram, o Nubank, ele foi muito visto no mercado pela forma de como seus atendentes interagiam com seus clientes no call center, né? E eu não estou falando de uma web, de um portal ou de algum outro tipo de tecnologia, não, é voz. Quando ligava, o nível de interação do agente era totalmente quebrando o gelo na arrancada. Ô, tudo bem, seu caso? E aí, como é que você tá? Joia, beleza, que bom falar com você, hein? O que que manda? Pô, você tá num nível de linguagem, né? Que é a era dos milênios, tá um linguagem mais Uhum. sofisticado, tá, e tá quebrando o gelo em algumas regras de alguma coisa, né? Sim, E algumas empresas fizeram isso, e algumas empresas começaram a medir o NPS e baixo de marca e começaram a perceber que você pode ser mais flexível, menos robótico e trabalhar. E por que que eu estou usando isso como exemplo? Porque agora nós estamos dentro desse conceito de transformação digital ou de implementação de uma arquitetura de CX, e eu não quero me estender muito para poder compartilhar o que vocês também acham, né? Porque eu também tenho uma pergunta aqui. A gente tem se deparado, eu estava participando de um congresso semana passada, e a gente se deparou no CX humano, né? O conceito de CX humano e, além disso, ou seja, está voltando aquele cliente que entra, independentemente do canal de informação, ou entrou por um atendimento digital, em algum momento da sua esteira de atendimento, ele quer ser atendido por um humano. E as melhores práticas é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Eu transfiro voz e tela para uma PA para que o cliente tenha a percepção de que eu estou absorvendo a conversa que foi iniciada, vou dar continuidade e isso vai enriquecer N frentes, né, que vão respingar no EBITDA da operação. Como, por exemplo, uma pesquisa de satisfação,
Comecei meu atendimento, estava com dificuldade, fui atendido pelo Emerson Gaia, fui muito bem atendido, respondeu todas as minhas dúvidas e ainda me deixou à disposição para poder voltar com ele em um novo contato. As empresas, elas estão se preparando para isso, né? Algumas delas já estão montando essa estrutura ou remontando essa estrutura para poder absorver esse cliente, para poder enriquecer os conceitos e ajudar no processo da gestão da jornada dele dentro da empresa, que é o mais importante. O CX bem feito você tem que ter um gestor, você tem que trabalhar bem a jornada e fazer a devolutiva para que você possa enriquecer. É assim que você é, é, gera um crescimento de receita, não só no aspecto financeiro, mas orgânico também para a empresa. Então, esse é um ponto de vista que eu queria até trazer aqui. Não sei se como que a gente está com tempo, mas eu acho que dá tempo ainda para a gente poder entender e discutir assim, como que é o ponto de vista de vocês no aspecto de a jornada agora está se estreitando. E aí, eu sei que tecnologia pode não ser o que nós gostaríamos de falar aqui, mas ele é um ponto que está voltando e ele também está se reinventando, né? Eu vou enriquecer a você manter a jornada do teu cliente dentro da tua empresa, mas ele precisa do one-to-one. Se não for físico, né, que seja visual, real, né? E é uma percepção que já está acontecendo. Em 2026 promete. Esse é o meu comentário. A gente tinha comentado de NPS, né? E eu acabei não compartilhando com vocês. Hum? Eu acredito que o nosso público, né, sabe do que é o NPS, mas para quem não sabe, né, é uma métrica que a Uhum. gente, Sabe, em né, geral sabe, essa Joseli. métrica ela vai indicar para a gente o quanto que esse cliente indica para a gente, indica a nossa marca para outras pessoas ou para outras empresas. Eu acredito que não, que é uma métrica que a gente não pode descartar, mas ela também ela não traz muitos parâmetros para a gente atuar. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive recentemente. O cliente deu uma nota 10 para mim, ali ele indica a empresa, mas ele trouxe um comentário do atendimento. Então, eu falei, esse cara, ele entendeu o que que eu precisava. Ó, ele me indica, só que ele ali mesmo, ele falou, ó, só que precisa melhorar nisso. Então, quando a gente olha para essa parte de experiência, o que que é a experiência? É a percepção do que o cliente vai ter ali em contato com o meu produto, com o meu serviço. E quanto mais isso for realmente humano, né? Porque faz com que a pessoa que está do outro lado, ela fala, ops, tem alguém me ouvindo, tem alguém me atendendo, alguém vai resolver essa minha dor, alguém vai fazer alguma coisa com isso. E a gente se veio numa crescente de tecnologia, a gente começou a robotizar muita coisa, automatizar muita coisa, e a gente estava automatizando também o atendimento, né? Então, digite um, e às vezes você fica lá, mas não tem opção que você quer. Digite dois, não tem a opção que você quer ali para o seu atendimento. E um exemplo que o Emerson usou, que foi o Nubank, no início incomodou muito, porque como que alguém trata trata os clientes como, e aí, tudo bem? Fora de um script que a gente estava há anos construindo um script para as operações. Alguém vem e, tipo, rasgou essa formalidade. E aí eu entendo. Alguém perguntou para o cliente como ele queria ser atendido? Ele precisa de uma formalidade? Ele quer ser é, atendido dessa forma? Se a gente olhar para a nossa população, a gente tem muita população velha que não vai acessar um atendimento pelo WhatsApp. Em contrapartida, tem a outra galerinha que vai. Mas e essa galera que não acessa? Então, realmente tem que ter essa diversidade, entender com quem que eu estou falando e me adaptar a esse modelo de cliente que está chegando no meu produto, né? A gente sabe.
A galera que gosta de falar no telefone, eu sou uma delas, tá, gente? Ela, às vezes ela não vai querer ser atendida por e-mail porque é frio. Eu, por experiência própria, toda vez que eu preciso ligar no suporte da empresa, que eu preciso de ajuda do suporte, ou eu vou até o andar onde está a galera do suporte, ou eu ligo. Por quê? A galera é tech, é zero e um. E eu não sou zero e um. Eu falo demais, eu converso muito. Então eu quero mostrar. E dá para eu ficar mostrando isso num chamado? Através de um gira? Não dá, né? E eu gosto de falar do que eu fiz, do que eu já testei, né? Então, métricas são boas, mas ali na hora, no, como o Emerson falou, ali com o cliente, você consegue extrair muita informação. Às vezes é usabilidade, o cliente não está sabendo usar, está clicando numa plataforma, clicando numa opção e em outra, compartilhando a tela, compartilha para mim, mostra para mim como você está fazendo. A gente faz muito isso aqui, né? Nos atendimentos. Mostra como você está fazendo. Às vezes o cliente está entrando numa opção errada. Né? E por isso que ele não está achando a informação e por isso que isso está causando dor, dificuldade, isso não funciona, né? Então, esse relacionamento mesmo ali de você saber quem é seu cliente, de saber o que que ele precisa, traz ganho nos outros KPIs que a gente vai ter ali para frente, né? E nem tudo a gente vai conseguir automatizar e deixar, tipo, clique aqui, clique ali, pronto. Seu boleto já foi pago, né? Então, acho que é muito importante é, ter esse contato com o cliente ali na ponta. Dá para falar com todos? Não Então, dá, né? mas então, tem os dois perfis, né? O da tecnologia e o mais humano. Eu acho até que, às vezes, a mesma pessoa opta por um ou pelo outro, dependendo É. das circunstâncias. Você prefere um atendimento mais humanizado, uma coisa mais pontual, simples, talvez um mais digitalizado. Agora, esse lado do digitalizado obriga o pessoal de Customer Success, Customer Experience, a ter um relacionamento com tecnologia, não obriga? No mínimo, dialogar bem com a área de TI, ou, mais do que isso, entender também de certos Eu aspectos, não é? concordo, Cássio, com você, porque quando a gente fala, e você pegou um ponto que é a relação do humano com a tecnologia. Lembrando que em CX a gente não pode esquecer da IA, né? E a inteligência artificial também vem, complementa para enriquecer, para otimizar várias frentes. E indo de encontro com o que você está falando, é onde entra o principal fator, que é a curadoria, né? Então, ou seja, o fator humano, ele se relaciona com a tecnologia para poder melhorar a qualidade do entregável ou da informação para a ponta, para a plataforma que vai ajudar gestores, como no caso a Joseli, a endereçar melhor os temas e colher os resultados necessários, né? Então, eu acho que é um bom ponto esse lance do humano entender, né, até onde a tecnologia vai e até onde o humano tem que intervir para poder fazer a jornada acontecer de uma maneira sem traumas, que é a expectativa de todo cliente. Ele quer ser atendido, né? Todo mundo já sabe que o WhatsApp, por exemplo, é uma forma rápida, todo mundo quer ser atendido e por vezes você acha que está falando com humano e não, você está falando com tecnologia, né? Mas todo mundo quer, eu não vou ficar ligando, eu vou direto no WhatsApp que já resolvo tal. E isso é exatamente o que você comentou, Cássio. Eu acho que quanto maior for o teu envolvimento em melhorar os canais de comunicação, onde você parametriza as regras sem intervenção humana, melhor será para o resultado. Agora, se você abandonar, simplesmente adotar a tecnologia, implementar, porque você viu no PowerPoint ou viu que em lugar funciona, e esquecer da retaguarda, que é um dos pontos que eu sempre comento aqui, né, nos pilares de CX, que é a liderança. Você tem que ter um perfil
né? Por isso que as empresas hoje, porque você fala, eu sou CX Manager, sou gerente de CX, diretor de CX, tal, então. Esses executivos, eles têm que se apegar aos detalhes do entregável, né? Porque esse ponto que o Cássio comentou, eu concordo, é assim, é o envolvimento do provedor do serviço com a tecnologia para superar uma expectativa do consumidor final, ou do cliente final, se assim vocês queiram entender. E eu acho importantíssimo, né? Ter isso bem definido dentro da organização, em cima de uma régua de atendimento com regras bem definidas. Também concordo, viu, meninos? Não sei, talvez aí um outro ponto que todo mundo também comenta, né, que eu tenho ouvido bastante, que é, pô, como é que a gente pode falar de inovação dentro do conceito de CX? Eu recentemente ouvi isso também, né? Falei, pô, se o CX chegou para amadurecer a jornada, como a Joseli comentou, pô, alguém questionou o comportamento, como é que aquele cliente gostaria de ser atendido, ou por qual canal ele tem a preferência de ser atendido? A inovação, ela não só vem no aspecto tecnológico, ela vem no aspecto cultural também, né? Então, quando você estende uma forma de se envolver com o cliente pelas frentes que melhor acomoda ele para poder continuar dando sustentabilidade e proteção para a tua marca, melhor será, né? É que nem todas as empresas, hoje a maioria das empresas, e também é um outro ponto que o Cássio comentou, que eu também concordo, de forma direta ou indireta, acho que até você também vai concordar comigo, Joseli, é assim, a tecnologia, ela acaba sendo um fator preponderante, né? Porque você tem a marca, você tem as interações e você tem o fomento. Você precisa colher resultado. Boa parte disso é a tecnologia que vai fazer, né? Talvez até eu costumo dizer até assim o exemplo da agência de veículos, né? Uma agência de automóveis, para quem mora na Zona Leste, passa lá naquela Avenida Anhangamelo, cheio de agências de veículos. Tô usando a Anhangamelo porque é uma referência, né? De agência de veículos. Cara, os caras abrem a porta lá e você passa ali, os vendedores estão tudo encostados nos carros ali, esperando um cliente parar para ser atendido ou para manifestar interesse em comprar, vender ou trocar o carro. E na retaguarda, né? E teve alguns que vieram, que eu fui pesquisar, especular esse mercado, né? Eu falei, mas como é que você faz para vender mais? Porque vender você vende, e via de regra no final de semana, é quando as pessoas têm tempo, quer ir lá, quer ver e tal. Falou, cara, a nossa venda é diferente, não é uma venda virtual. O interesse você desperta virtualmente por uma propaganda que você fez, uma divulgação que você fez em algum lugar e o slogan que você usa. Então, cara, se ele despertar o interesse de se deslocar até você, então é uma venda one-to-one, é um modelo, é uma forma diferente, né? E aí vai de você fidelizar a venda. E depois dar continuidade disso no pós-venda, né, também. Porque não é só, vender um carro, tchau, muito obrigado, até logo. Não. Ligar pro cara, e aí, tá tudo bem? Tá gostando do carro? Não tá? Quando estiver na região, passa por aqui, vem tomar um café comigo, tá? Essas coisas básicas, né? Então tem formas e formas que a tecnologia ela acaba sendo envolvida em algum ponto da esteira do processo de atendimento. Então, mas aí uma É um gestora, exemplo que eu dei aqui, né, né? como a própria Joseli, né, vai ter que saber dialogar com o time Sem de dúvida, TI, sem né? dúvida. E assim, eu imagino, Joseli, que né, o desafio, né, para o seu papel é levar esse problema, né, de CX para o provedor de tecnologia, seja ele interno ou externo, né? Exatamente. A gente usa, a gente comentou de IA, né? A gente tem um ganho de tempo, porque às vezes o volume é muito alto. Então, eu vou jogar num Excel, vou jogar num Power BI essa informação. A IA, ela me ajuda a ler aquelas informações muito mais rápida, né? Eu leio isso em um tempo menor. Pego essa informação e o que que eu faço com ela? Traduzo para um time ali de produto, para um time de engenharia. Olha, X clientes, né? Já, eu tenho experiência e quem
está no contexto sabe que a gente sempre tem muitos cases, né? Olha, subimos essa informação aqui e olha o impacto que teve no time de atendimento. Olha o volume, olha quantos tickets nós tivemos, e isso aqui não está claro para o cliente. Quando a gente retornou para todos eles, de 50 clientes que nós ligamos, só um me deu a resposta, um retorno positivo, que era realmente isso que ele queria. Então, vamos melhorar isso aqui? Vamos melhorar. Então, a gente leva isso, provoca, assim, saudável, né, de uma forma saudável, o outro time com dados, né? Por quê? Se eu não mostro também, eu falo assim, tudo que a todos os clientes, para mim todos não é ninguém. Então vamos levar um dado, vamos levar uma amostra ali, né, para quem está nessa parte, porque também é, eu vou usar essa tecnologia em favor do meu time ali de CX, de CS, né? Porque a gente está mais ali no front, a gente recebe muito mais informação. E também do outro lado, não dá para a gente invalidar que quem está no back, às vezes não tem, não chega essa informação. Então a gente faz esse caminho, né? A ponte do que está chegando para quem precisa saber exatamente o que está acontecendo, né? O que está é, doendo. Eu gosto muito de quando tem informação em Reclame Aqui, quando tem reclamação, por exemplo, no site, e de ir lá e entender o que é que está acontecendo, né? Onde que está? Por que que esse cara trouxe essa dor dessa forma? E dividir, trazer os times, os outros times, para o papo, para a conversa, porque às vezes a gente também tem é, um estoque de tecnologia ali guardado só para um timinho assim, tipo, 3, 4 pessoas usando. E eu posso explicar isso para muito mais pessoas do time, no geral, né, na diretoria geral, do que eu ficar só concentrado ali. Às vezes é uma solução para muitos outros clientes e não só ficar ali concentrado em mim. Então, dividir, compartilhar as métricas, o que está acontecendo, o que está funcionando. É, é muito bom quando a gente tem, né, esse relacionamento entre as áreas também. Falar o que tá bom, o que não tá, eu ouvir, ir para as agendas com a mente assim aberta para receber o que vai ser legal e o que não vai, né? Mas a tecnologia não tem como a gente descartar, né? A gente tem muito ganho com ela, né? Mas a gente usar também ao nosso favor. Muito bom, ótimo. Joseli, quero te agradecer demais aí pelo papo. Prazer conversar com você, trazendo uma vivência tão prática, né? Tão mão na massa como você trouxe. Sempre enriquece muito aqui pra gente e para quem nos ouve. Muito obrigado, viu, Joseli? Eu que agradeço novamente pelo convite, por esse tempo de poder compartilhar, né, a vivência de nós gestores de CX, de CS, e é legal que a gente acaba compartilhando com outras pessoas também, né, dividindo experiências e ouvindo de outras pessoas, e prazer em conhecê-los, e estamos aí. Obrigada. A gente que agradece. Gaia, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Imagina, sempre à disposição, prazer enorme. Agradecer a Joseli também aí, né, pelo excelente bate-papo. E sempre que precisar, a gente vai estar por aqui para poder enriquecer o canal e ajudar os nossos seguidores aí também a se inteirar aí com as melhores práticas. Vamos que vamos. Vamos chegando ao final do episódio de hoje. Gostou do papo, Sara? Eu gostei muito. Vocês trouxeram boas reflexões sobre detratores, NPS e outros temas de CX. É isso aí, fica um convite então para você deixar aí 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?